Última palestra do dia, depois um presentinho que eu tenho para vocês, especial. Última palestra, Cyrus vai trazer... Peraí, Ciro, peraí, vem, aguenta aí. Cara, quem lembra da história do espoleto, que eu já falei tantas vezes aqui no Elite? Alguém lembra? Ou vocês vão fazer passar vergonha aqui? Alguém lembra? Sim, alguma coisa, um assunto sobre espoleto? Você lembra? Cara, ó, eu tô esperando qual vai ser o elítico que vai botar a mão no espoleto e vai tacar meteórico no espoleto e vai trazer um case para nós aqui. Porque antigamente tinha duas empresas que eu dizia, quem botar a mão nisso aqui vai dar bom. Era o espoleto e o outro era a Smart Fit. A Smart Fit, check. O Cyrus fez um lançamento para a Smart Fit e vai fazer o debriefing sobre a Smart Fit aplicada com meteórico e tal. Então recebam com uma grande salva de palmas o cara que tirou um projeto do Elite da gaveta, cara. Que bom. Eu tô curioso, eu não vi nada sobre isso aqui, tá? Mas arrebenta. Não, e o melhor é que eu só consegui fechar a Smart quando eu entrei aqui. Exato. Então, vamos embora, pra cima. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Antes de começar a falar de como é que foi esse projeto, a Smart é bem complicada. Eu acho que a gente está na Cogna, né? Então tem toda uma burocracia de empresa grande. E isso a gente já estava meio acostumado por conta do queima de área, né? O queima de área é nosso cliente desde 2022 e foi até foram eles que fizeram essa conexão com a Smart Fit. Então a gente já estava acostumado com uma burocracia de uma empresa grande, então isso preparou a gente melhor para a Smart. Mas eu vou falar dos percalços também, para conseguir fazer um meteórico meio às avessas ali e explicar para vocês como é que foi esse projeto. Só a fotinha, eu só usei terno, acho que nesse dia, para tirar essas fotos aí. É só falar rapidinho da gente, porque eu era muito chato assim com falar de números, né? Porque eu acho que número é ego purinho, mas aí muita gente, inclusive o Thales já brigou. A gente não é lançador a gente não faz a estratégia do lançamento. Quando eu falo de 1.700 lançamentos, tem a ver com gestão de grupo e também recuperação de vendas, tá? Gestão de grupos, a gente bateu agora esse mês 430 projetos. E de vendas está atrasado, está antigo ali, 270 milhões. A gente já atingiu para os nossos clientes com link traqueado, tá? Quando a gente fala de 270 milhões, são vendas recuperadas. E aí, só para contextualizar vocês dos principais problemas que aconteceram. E antes disso, uma tarde eu ligo para o Thales. Thales, me salva. Projeto da Smart Fit. E a gente tem 5 dias para abrir carrinho. Isso era para abrir carrinho, tá? 5 dias, a gente não tinha nada, porque eles chegaram assim, ó. 5 dias abre carrinho, vocês organizam tudo, estratégia, tudo. E a gente organizou, graças ao Thales. Vou falar um pouquinho mais para frente como é que foi isso. Mas foi uma correria para conseguir fazer esse primeiro meteórico. E a primeira coisa, o compliance deles é absurdo. É muito rígido. A gente teve muito problema com LGPD, então não podia ser grupo. Aqui começa o primeiro problema. Não podia ter grupo, não podia ter número das pessoas nos grupos. Então a gente teve que usar a bendita da comunidade, que isso já foi um caos para a gente, porque eu sou muito adepto, e falo isso muito com o Thales, a abrir grupo. A conversão é infinitamente maior. Então, a gente teve muito problema com isso, a gente não podia usar dados do cliente, a gente não podia fazer ligação para os clientes também de ligações ativas, né, de chamada de grupo, essas coisas. A gente pôde usar SMS eles liberaram, ajudou na captação, e ela foi 100% orgânica. A Smart gastou com esse projeto, a gente gastou com marketing R$8 mil, que esses 8 mil tem a ver com API oficial e SMS, foi só isso. Tá? Eles fizeram 2 stories apenas para chamar a galera para o grupo e reativação da base. A gente pegou toda a base que a gente tinha de ex-clientes da Smart para voltar a ser clientes da Smart. Então, basicamente, a gente pegou um plano mensal deles, transformou num plano anual, deu um desconto, eu acho que os 3 primeiros meses ficavam quase gratuitos, e aí depois um ticket de 1.690 no ano. Então, isso já foi um impacto muito grande para eles. Eles queriam testar essa metodologia, e daqui a pouco eu vou falar dos números do lançamento. Já expliquei, a gente tinha 5 dias para estratégia, execução e captação, tudo começando ao mesmo tempo. Eu acho que se a gente não tivesse a experiência já de mais de 300 grupos, a gente teria desistido. Acho que a gente nem teria pego o projeto. E, além disso, mesmo com essa experiência, eu fiz o telefone para o cara que, para mim, e acredito que para todo mundo aqui,
é o cara que mais entende disso, de vendas pelo WhatsApp, de grupo. Eu falei, cara, me salva. Foi quando ele ligou para o Igor, né, e vocês conversaram, ele conversou bastante com o meu sócio. E a gente falou, cara, tem isso, o que dá para fazer? A gente traçou uma estratégia e no outro dia a gente já estava fazendo a captação. Outra coisa, a gente tinha, desculpa as mulheres aí, a gente tinha um negócio no rabo que era a exigência deles. Eles são muito exigentes. Mas isso, para a gente trabalha muito com caos. Então, eu falei, cara, vamos entregar um projeto foda. Isso foi em dezembro, acho eu. Novembro ou dezembro, não lembro agora. No próximo slide deve ter. E a gente precisa entregar resultado, porque eles querem ver ROI, mesmo tendo loucura. Para vocês terem noção, o marketing deles não tinha nem copy. Quem fez a copy foi a gente. Meu time fez copy, a gente não é nenhum gênio de copy, mas a gente tem um benchmark de vários lançamentos, isso ajudou muita gente. Além disso, eles não sabiam absolutamente nada de estratégia de grupo de WhatsApp, nada, zero. Então, a gente que trouxe isso. Isso foi bom, porque deu uma oportunidade para a gente entrou como coprodutor do projeto, não só com valor fixo. Então, isso foi legal, a nível financeiro valeu bastante a pena. E aí, vamos lá. Como é que a gente adaptou o meteórico e fez um puxadinho do meteórico? Primeira coisa, a gente substituiu por comunidade. Segundo, a gente teve um dia de aquecimento. Nesse dia de aquecimento, a gente fez de 8 a 10 mensagens nos grupos. Nosso objetivo era tentar ao máximo. E uma dica que o Thales deu para a gente, cara, fala bastante que é venda, fala bastante do produto, fala bastante do que vai ter. Isso foi muito... Eu nem te falei isso, mas foi uma das coisas que a gente mais sentiu, que foi acertada no lançamento. Então, foi um dia, no outro dia, 7 da manhã, abriu o carrinho. Foi isso. Quando a gente fez... Vantagem que a gente tinha uma ligação com eles muito forte, com a galera do marketing. Eles estavam dispostos a aprender com a gente. Então, isso foi importante, mas é uma galera que está muito acostumada com o mundo físico e zero com o digital. Eu acho que quando os dois mundos se entrelaçam, a gente consegue resultados muito melhores. E foi aí que eles ganharam a gente ganhou eles e conseguiu montar esse... por eles terem tido a humildade também de, cara, a gente não sabe, deixa eles tocarem, que eles sabem o que estão fazendo, porque tinham o aval entre aspas, né, do Queima Diária. Então, o Queima Diária confia muito na gente, então isso foi muito importante. Show, vamos falar aqui de um pouquinho dos bastidores, né? A gente teve muito... Além disso, uma das coisas que aconteceu, quando a gente estava usando a API oficial deles, a gente teve banida a BM oficial. E aí isso... Cara, quando aconteceu isso, foi um caos, né? Porque, vocês que fizeram isso, por sorte a gente que tinha criado. Então, eles não usavam a BM oficial. Só que, por milagre divino, quem trabalha com WhatsApp há mais tempo sabe que o suporte deles é ótimo, né? Assim como o do Facebook. Eu não tenho, igual a Xi e o Luiz, a conexão direto com os caras, mas, cara, não sei o que aconteceu, não sei se era porque era o nome Smart, não sei. Eles devolveram, assim, em 5 minutos, coisa que nunca aconteceu com a gente. Porque não era denúncia, não foi denúncia. A gente é mestre em ter bug de WhatsApp ferrando a gente. E aí eles devolveram a BM, a gente conseguiu reativar a galera, porque todo o nosso investimento no lançamento estava na API oficial. Eles falaram, a gente não vai colocar dinheiro, me deram uma verba, sei lá, de R$7.000 para usar na API oficial, e é isso que a gente vai gastar e pronto. E aí veio toda... Oi? Pão doce, não. É porque eles queriam testar. Eles falaram assim, se no orgânico der certo, a gente põe dinheiro. Se não der certo, a gente não se interessa. E a grande vantagem aqui, que boa parte dos leads eram frios. Frios quando eu digo... Desculpa, a menor parte era frio. Aconteceram leads frios que vieram mais de stories, que não é tão frio assim, né? Já são seguidores, etc. Mas a gente pegou toda a base de ex-aluno. Então, quando teve o resultado que teve, eles ficaram muito impactados com isso. E até para vocês entenderem, não eram todas as unidades. O que a gente estava vendendo era o plano mesmo, plano mensal de ir lá e malhar fisicamente, né? Não era nada online. Então, foi a primeira vez que eles fizeram isso. Eu não sei se tem alguma academia que já... Se alguém souber... Vocês fazem, né? Lançamento para mensalidade, né? Então, cara, deu muito certo, foi muito legal. E aí vamos falar um pouquinho dos números. Sobre os números. Nossa taxa de conversão foi 16%. A gente achou pouco, tá? A gente está bem acostumado com meteóricos de 30%, 25%.
A gente achou pouco, mas... Exato. Isso aqui eu não falei para eles que eu achei pouco, tá? A gente que, internamente, a gente fala, cara, tem que melhorar isso aqui, mas com o que a gente tinha, realmente a gente conseguiu... O ticket 1.690, então se fizer a conta, isso aí dá mais ou menos 2 milhões, num 8 mil de custo, então faz aí o ROI, faça ideia do ROI. E, cara, teve uma coisa aqui também que foi um caos. Era tão ruim a questão do marketing, plataforma, etc., que o cara clicava no... Porque tem uma complexidade aqui. Se eu sou de São Paulo, eu clicava no link, eu tinha que escolher a minha cidade, escolher a minha região, para escolher a academia que eu ia treinar. E aí eu fazia o cadastro. E para eu fazer o cadastro, para valer na Black Friday, né, que era a Black que eles fizeram, eu tinha que colocar um cupom. Qual era a merda, desculpa aqui? É muito fácil fazer isso. A gente, quando olha, não, mas era só ter um link que já colocava tudo automático. Não. Eles não tinham isso, não quiseram fazer, até porque a gente tinha 5 dias, eles não quiseram mexer nisso, falaram, vai ser assim. Então, tiveram algumas vendas que foram erradas, que fizeram no link, não colocou cupom. E aí, cara, a gente ainda teve que ir lá fazer toda aquela questão para ajustar. Mas, dito isso, agora olhando para esse ponto, realmente 16% foi surreal, assim. E aí isso deu base para eles fazerem o lançamento em janeiro, que aqui foi a virada de chave. Porque aqui a gente já estava na nossa zona de conforto, a gente já... Eu quero até trazer um número aqui, ó. Aqui foram 10 mil leads captados, né? Aqui foram 6 mil. Então, a gente reduziu, mas tem um porém aqui que não está aqui. A gente usou os grupos do lançamento de novembro. Então, por mais que captou 6 mil, tem uma rebarba ali que veio desse lançamento de novembro. Aqui as coisas já estavam mais organizadas, continuava aquela questão do cupom maravilhosa, mas aqui já foi mais organizado. E aí, cara, aqui foi 7 milhões, acho eu. E aqui teve custo zero. Aqui foi zero. A gente não fez API oficial, porque em janeiro a gente estava tendo algumas dificuldades, a API estava mudando um monte de coisa. A gente fez só de... a gente sempre faz, né? O cara entra no grupo, a gente manda uma... Isso a gente sempre fez. Mas, assim, de captação, a gente não usou API oficial. Mas aqui, aí sim, a gente ganhou eles. Aqui a gente mostrou, cara, deu certo. Aqui eles deixaram entrar recuperação também. Então, isso é importante. No primeiro, eles não deixaram, por questões de LGPD. Aí a gente falou, mas não tem nada a ver, ele está dando opt-in para a gente, né? E aí eles colocaram lá na... Como é que é o nome que fala daquilo? Termo de... Isso. No termo que poderia entrar com o WhatsApp, no outro não tinha. Então, eles não quiseram. E aí a gente conseguiu... só da recuperação aqui foi uma taxa boa, de 3.700 vendas, mais ou menos ali. A gente teve 630 que foram de recuperação. Então, foi um bom número. E aqui a gente aprendeu muito também com como é que foi esse lançamento, porque a gente, nesse aqui, no outro, a gente tinha feito tudo na correria, né? Então, a gente teve um dia de aquecimento, no dia da abertura, a gente usou 10 mensagens. Legal. Foi uma semana de carrinho aberto, tá? No primeiro. Uma semana de carrinho aberto. No último dia, a gente disparou mais ou menos 22 mensagens. Coisa de louco. Por quê? Porque a gente não estava nem um pouco preocupado se alguém saísse de grupo, naquele dia mais. E uma coisa que deu muito certo, como a gente não podia abrir grupo, desde o segundo dia, a gente mandava pelo menos 2 a 3 mensagens, geralmente uma de manhã, uma no meio e uma no final, para suporte, jogando para o WhatsApp. Já que eu não posso abrir grupo, eu quero que o cara entre em contato comigo. Perco aquela questão de ter aquele movimento dentro do grupo, mas eu não perco o cara que tem dúvida. E tem outra coisa, eu acho que mesmo se tivesse a questão de LGPD resolvida, eles não abririam o grupo, né? Por quê? Queima de área já aconteceu, a gente já abriu o grupo uma vez, foi um problema, porque essas plataformas geralmente têm muita reclamação. Então, vai ter muito hater, vai ter muito tudo. O próprio Thales fala, cara, se tiver muito, é melhor nem abrir. Então, a nossa forma de sair disso
foi pegar e trazer o cara para o receptivo do WhatsApp. Como o Luiz mesmo falou, quando vem para o receptivo a gente não paga nada. E a gente fez toda uma automação lá para já resolver boa parte dos problemas. E aqui já entrou a nossa IA também, que aí amanhã a gente vai falar sobre isso. Entrou a IA e ela trabalhou praticamente sozinha ali. Então, a gente teve muito mais controle desse lançamento do que no outro. Apesar de... a gente vai ter um novo agora com eles, se eu não me engano, em julho, e o de Black Friday. Aí, o de Black Friday, eles vão abrir para o Brasil todo. Esses dois lançamentos, eles abriram para algumas regiões só. E eles vão abrir para o Brasil todo, eu acredito que vai ser... E aí eles vão investir, tá? Agora, depois desse aqui, eles... Não, a gente vai colocar dinheiro, a gente viu que dá certo. E é engraçado, porque quando eu falo de 7 milhões, gente, isso aqui é importante. Quando eu falo de 7 milhões, eu vou comparar a Cogna, né? A VUMP ainda é muito pequena para a Cogna, né? Então, é quase nada. É a mesma coisa desse lançamento para o que é a Smart Fit. Só que quando você fala de cliente voltando, não é o dinheiro para eles. Os 7 milhões que deu nesse lançamento são as 3.724 pessoas que voltaram a ser clientes deles. Então, isso chamou muita atenção deles, porque isso, sim, dá valuation, dá todo o resto, que para eles é extremamente importante, né? Tanto que quando a gente fala do queima diária eles são sócios, né? A Smart tem 70%, acho eu, da queima. Quando a gente fala do queima e da Smart... por que a Smart... Aí é uma coisa que a gente até falou. Eu não posso pegar a base do queima e jogar para a Smart, nem fazer vice-versa, eles não deixam. Porque para eles... Tá, vou pegar o aluno da Smart para fazer a assinatura do queima para ganhar quanto? 100 milhões? Para a gente é bom, para eles. Para eles é nada, para um risco que, não quero que o meu cara corra o risco de sair do físico para ir para o digital. Então, eles têm muito isso também. Não sei se tem alguma coisa que eu estou esquecendo aqui de falar. Aqui foi legal. A gente conseguiu pegar um dos influencers da Smart, isso deu muito resultado, e fazer foram 3 dias de stories. 2 stories por dia. E, cara, isso veio muita gente, de ex-alunos. E a gente conseguiu ativar aquele grupo de novembro, né, que foi novembro o lançamento. A gente jogava a galera para o grupo novo, mas a gente fez um grupo separado. Eu queria diferenciar quem era de novembro e quem era desse ano. Se não me salva o número exato, foram 1.322 pessoas do grupo de novembro. Claro, pode ter algum gap aqui, tá, gente, de informação, que fecharam nesse e não fecharam no de novembro. Não sei se... considerável. A gente está falando de quase 30%. É considerável. E era uma coisa que eles não queriam fazer. Eles não queriam pegar os grupos. A gente mostrou com alguns cases que a gente tem de grupos de outros lançamentos que a gente fez isso, inclusive com Queima. A gente já fez isso com Queima. Morreu. A gente já fez isso com Queima e deu muito certo. Então, a gente conseguiu essa interação também com eles, tá? Foi até rápido, tá? Eu acabei aqui. Mas eu queria fazer um depoimento... Pode? Depoimento espontâneo sempre pode. Cara, eu acho que não importa a experiência que você tem. Eu sou um cara que eu falo muito disso. Claro que importa, né? Todo o conhecimento que a gente tinha levou a gente para ali. Mas quando aconteceu isso deles falarem, cara, hoje, vocês aceitam ou não, o contrato está aqui, 5 dias tem que estar a carrinha aberta. A gente, caralho, velho. Como é que a gente vai resolver isso? Então, eu acho que te liguei, era tarde até, inclusive. Devia estar quase dormindo ou fazendo crossfit. E aí eu liguei para o Thales. Eu falei, Thales, eu não ligo, né? Eu falo, posso ligar? Ele falou, pode, claro. Aí liguei e assim, a gente já estava no Elite? Não me lembro. Não, estava, pô. Eu acho que tinha acabado de entrar, algo assim. Sim. Não, estava, porque eu entrei em agosto. Tava sim. Foi. Talvez se eu não tivesse, eu não teria ligado, tá? Eu tenho muito isso. Porque eu acho que conselho bom é conselho pago também, tá? Não estou falando que você me cobraria, não, mas... Eu participo hoje de 5 masterminds. Tem uma coisa que me pega muito aqui, que o Thales vende isso, né? Eu, quando conheci o Thales a primeira vez, eu falei, putz, cara, eu acho que esse cara deve ser mó se achento, né? Pô, o cara criou um lançamento... Cara, eu conhecia... Você é de uma humildade, assim, absurda. E, cara, esse projeto aqui... Tinha que até te dar um share ali, mas não vou dar, não. Tá aqui, ó, o depoimento. Mas, assim, se não fosse aquela conversa que foi rápida
depois você mandou um áudio de 3 minutos. A gente, cara, deu uma luz, vamos embora, vamos com medo, mas vamos fazer, que a gente sabe fazer. Então, te agradeço muito. Obrigado mesmo e tamo junto. Pô, tamo junto, cara. Muito bom. Muito bom, muito bom. Cyrus, parabéns, adorei. Na minha cidade tem Smart Fit, cada dia eles constroem uma maior que a outra, né? Estão comprando todo mundo. Estão comprando todo mundo. Quando em janeiro vocês fizeram o lançamento, foi melhor? Vocês atribuem isso a começo de ano, que as pessoas querem emagrecer, passou Natal? Porque no meu ramo de pós-graduação em mentoria, meu mês de janeiro e fevereiro sempre são os melhores. Você considera isso? Porque se for, em janeiro vocês sempre têm que fazer um big lançamento, penso eu. Isso já está planejado, só que tem um detalhe aqui. A gente fez esse lançamento dia 23. Então, ele foi quase no final de janeiro, né? Porque nicho de fitness, emagrecimento, até autoconhecimento, é muito forte no início, né? Principalmente a galera faz 7, 8, por ali. Então, a gente teve isso, claro que tem um efeito aí de preciso mudar de vida, que muitas vezes não tem em novembro, né? Mas novembro tem o efeito Black Friday. Mas eu acredito que o principal foi que eles estavam mais preparados. Então, apesar da gente ainda estar muito entranhado nas copies com eles já vieram com uma estrutura melhor de marketing. E a gente teve tempo para fazer o que a gente gosta de fazer, que é organizar tudo com calma. Então, a captação começou 15 dias, eles não quiseram fazer mais, tá? 15 dias. Então, nesses 15 dias, a gente foi com calma, fazendo um pré-aquecimento maior. Então, a gente teve 2 dias de pré-aquecimento. A gente conseguiu fazer estratégias ao longo do lançamento que ficou mais organizado. Porque não adianta, com 5 dias vão acontecer erros. Tem uma mensagem que às vezes sai com errinho, tem uma coisinha que na correria a gente não consegue fazer. E não fizemos mais a loucura de 22 mensagens em um dia também, não. Aquilo ali foi só para... Mas a gente continuou com a estratégia de jogar para o WhatsApp. Isso foi, inclusive, uma dica, tá, gente? Quem não abre grupo, por qualquer motivo, faz essa de trazer o cara para o WhatsApp, porque muita venda saiu dali. Muita venda mesmo. Tinha muita gente com dúvida. Tinha gente, mas eu cancelei, eu tenho uma multa para pagar, tenho não sei o quê. E a gente, não paga. A gente não paga, não. A gente já tinha alinhado isso com a Smart, mas eles tinham feito essa quebra também. Então, foi legal. Boa. Mais alguém? Júnior. Cara, parabéns pelo resultado. Fiquei de cara aqui com o resultado que você teve. Uma dúvida. Não sei se você pode abrir, mas você negociou com eles uma porcentagem ou um fixo para você fazer esse lançamento? A negociação com eles foi porcentagem, porque a gente entrou na estratégia, né? Eu geralmente, quando cobro, a gente cobra só fixo do valor de grupo, né? X por grupo. Pronto. Só que ali, como a gente teve que fazer o lançamento todo, a gente entrou com estratégia. Sem ser o grande estrategista Mas, para grupo, porque a gente fez isso com Queima, né? Com Queima, a gente está há 3 anos com eles, então sempre foi coprodução. Esse ano que mudou, a gente fez uma estratégia diferente com eles. Então, a gente está muito acostumado nesse nicho, o que dá certo, o que não dá, mas percentual. Mas o Queima é 100% online? 100% online. Desculpa, eu não sei se eu não peguei o comecinho da palestra, mas foi a nível nacional a campanha? Não. Foi um pedaço de São Paulo e, se eu não me engano, Minas. E agora eles querem abrir Brasil todo. Nossa, parabéns. Boa sorte, cara. Vai arrebentar, cara. Mais alguém? Eu espero que mantenha o percentual, né? Mas eu acho que eles vão... Antes de... Porque, assim, para eles deixaram bem claro desde o início que o objetivo deles não era nem o financeiro. Era reativar a galera que eles não... isso é um detalhe importante. Por que eles gostaram tanto? Eles tinham muito receio, mas eles reativaram muita gente que eles não estavam conseguindo reativar. A base que a gente entrou em contato são pessoas que não malhavam há 2 anos com eles. Então, isso foi... Quem lembra o nome dessa lista que a gente batizou há muitos anos atrás? Poderão não. É a lista Lázaro. Tá morto, mas reviveu. Entendeu? O meteórico é bom nessas coisas, né? E tem um Isso detalhe. das antigas aqui do Elite. No segundo lançamento, a gente não colocou ali, mas a gente ainda fez um downsell de um produto deles que é Coach da Smart. Smart Coach, isso. Que era R$29,90 e vendeu R$1.200 também. Cara, eu vou ver se eu lembro, tá? Mas era aquela parada que muita gente comprou, foi o produto cheio no primeiro, pelo menos. Eu me lembro de você me dizendo isso. Muito. A oferta era uma e o pessoal comprou normalzão. Porque, assim, olha só, parada. qual era o problema? Tinha um plano lá
que era gratuito o primeiro mês no site deles. E não era o plano que a gente estava vendendo. Só que o gratuito no primeiro mês, depois ele virava 179 ou 159. O nosso, se eu não me engano, era 89 por 3 ou 6 meses, e aí depois virava 139. Só que quem não faz conta, olha, o gratuito, eu quero o gratuito. Só que era muito mais barato o outro. O Meteórico vendeu o gratuito. Não. Mas aí a gente teve que fazer essas mudanças, mas aí a gente pediu ajuda deles lá, eles que fizeram essa parte mais de suporte aí. Foi vendido só o plano ou você empilhou o valor nessa oferta? A gente tinha alguns bônus ali, mas a gente vendeu o plano. Foi o plano de 12 meses. E era o plano, não é mensal, não é recorrência, não. Era 12 meses, paulada, mas parcelado, claro. Parcelado no cartão, não tinha recorrência. Eles fizeram recorrência de 1 ano, que a gente sugeriu, inclusive, né? Eles não tinham isso, de recorrência de 1 ano. Aí, isso eles toparam em um dia, resolveram lá no pessoal de tech, que eles nem tinham isso no checkout deles. E aí eles conseguiram, então... eu podia até pegar esse share daqui a 1 ano. Poderia. Falar, amigo, lembra ali? Quantos renovaram, hein? Mas isso Eu pergunto porque eu faço muito lá o perpétuo para base de nativos, para outras academias também. E uma das formas de aumentar a conversão ali, eu já bati conversão de 42%, empilhando na oferta, por exemplo, produtos perpétuos, tem programa de emagrecimento, mentoria, eu vou disponibilizar 1 hora comigo para poder estar... Não, e eles têm várias coisas na Smart Já que eles tem. não deixaram. Eles falam, não, a gente está brigando para no próximo ter aquelas coisas a mais que tem na Smart, da gente conseguir colocar como bônus. Eles não, a gente só quer ancorar preço. Eles só ancoraram o preço, vamos reduzir preço e testar. Como foram 2 testes bem significativos, assim, eles acreditam que agora eles estão confiando mais na gente também. Comparando com outros movimentos de vendas, esse foi o mais extraordinário para eles ou eles têm outra coisa que funciona De também? digital foi único. Foi único. Eles nunca venderam muito. Assim, tem um site lá, mas tanto que o site deles, eles trouxeram isso pra gente, né? Os outros estados tiveram mais assinatura. Nesse Ou seja, período. impactou a galera Impactou. também. E assim, isso foram a gente não sabe quanto 3 mil vendas em um dia. Isso foi meteórico? Foi um dia? Foi... Não, o segundo foram 2 dias... Os 2 principais, deu 3.700, né? Foi 3.200 vendas, o resto a gente teve mais 2 dias ali para recuperação. E eles já tinham feito 3 mil vendas num dia em alguma ação? Já. Ele Eles foi tiveram global, uma maior, mas foi nacional. Nacional. Quando eles vieram com um plano mais agressivo, acho que eles deram 1 ou 2 meses gratuitos. Cara, mas nunca no anual. Imagina quando eles abrirem isso pro Brasil, cara. Não. Vai ser absurdo. É absurdo. E aí a gente quer, é o que eu falei, se eu conseguir manter a coprodução ali. Mantenha com a produção. E meu sócio ganhou o plano da Smart, eu não ganhei. Aqui tem mais uma pergunta. Marcos, você faz uma pergunta? Curiosidade aí para esse lançamento, acho que da tua equipe, quantas pessoas trabalharam nesses meteóricos aí? 2. Duas pessoas. No Meteórico, quando fala assim de grupo, 2. E aí meu sócio ficou bem na parte estratégica, né? Na parte de copy e tal. Ele que, junto com um dos meninos mesmo do grupo, fez. Mas assim, incrível. É porque, como não abre grupo, pra gente não tinha muito trabalho braçal ali. O trabalho foi mais de estresse mesmo. Foi, cara, a gente precisa resolver. Fizemos uma sala de guerra ali, resolvemos. Aí eu também me envolvi. Depois disso... Ou seja, quem ainda não está convencido, faça meteóricos no seu negócio, tá bom? Para tudo. Eu acho que funciona. Ó, eu já consegui a Smart Fit. Quero ver quem vai conseguir esse boleto. É isso, cara. É isso que eu quero falar aqui. É claro que esse resultado, em primeiro lugar, foi a competência do Ciro e da empresa e dos sócios. Os caras são incríveis, né? Mas existem outras variáveis dessa equação. Uma delas é o fato de que foi terra de cego, amigo. Então, existem muitas outras empresas nesse mesmo lugar da Smart Fit, bem posicionadas, com marcas respeitadas, bons produtos, uma audiência consolidada e sem nenhuma estratégia eficiente de digital. Então, quando eu falo do espoleto, para quem pegou o bonde andando, cara, eu não me lembro, faz muito tempo que eu não como lá. Ali até gosta mais do que eu, e meu filho também, Matheus. Mas a última vez que eu fui, eu tive que dar e-mail e telefone para comer macarrão. Eu fiquei pensando, cara... Qual o tamanho da base que essa empresa tem em todas as franquias pedindo telefone e e-mail? E eu nunca recebi nenhum olá, gostou do macarrão. Eles só usam isso para aquele programa de pontos deles. Só para aquilo. Cara, imagina um de vocês convencendo o Spoleto a fazer um meteórico, man. Isso vai explodir.
Entendeu? Acho que vai ser o Cirrus, porque foi ele que foi fazer a parada. E a Smart Fit eu falava a mesma coisa, porque eles têm um programa de recompra, de fidelidade bom, e cadastros e tal. E sim, já tínhamos case aqui, historicamente, de academias. O Giva, ele tinha lá o Hit Vent, agora ele não tem mais os box lá de cross dele, né? Mas, cara, ele vendia franquia com 4 meses de assinatura full na empresa, tudo com meteórico. Então, cara, a quantidade de negócios em que, se vocês plugarem o que a gente sabe do digital com 2 tapinhas, tipo, 2 pessoas, né? A gente fez as contas aqui, né? Pô, foi uma equipe de 2 pessoas. Caraca, tem muito dinheiro na mesa. Então, sobretudo a galera de agências, eu sempre levanto essa bola. Cara, parabéns. Ciro! Muito bom, cara.